Começa agora mais um Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos sobre acessibilidade no ensino superior como parte do projeto Observatório de Educação da Unesp. No programa de hoje nós recebemos a professora da UFSCar, Dileia Martins. Dileia, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigada, agradeço primeiramente pelo convite. Sou professora da Universidade Federal de São Carlos. Dileia, você entrou no OBEDUC fazendo parte desse grande observatório da educação, pensando na educação especial, nessa educação inclusiva, principalmente de pessoas com surdez. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa ideia desse projeto, que é também o seu projeto de doutorado. Certo. Eu ingressei no doutorado, no programa de pós-graduação em Educação Especial, sou mestre em Educação e a minha formação inicial é em Pedagogia, com formação para Educação Especial. Então eu venho atuado desde os 17 anos no campo da pesquisa relacionada ao acesso do estudante surdo ao ensino superior. E o meu projeto de doutorado, ele tem um foco bastante específico no uso da nota do Enem para o ingresso do estudante surdo na universidade. Então, a minha vinculação com o projeto do OBEDUC se dá por conta deste trabalho de pesquisa. Eu uso dados da educação superior coletados pelo INEP e, mais precisamente nesse momento da pesquisa, eu tenho trabalhado com os dados do Enem, né? Então, eu olho para o desempenho do estudante surdo, para o número de inscrições, para solicitações de atendimento diferenciado, mais precisamente. E esse número tem crescido, Dileia, na sua percepção, no Brasil todo, já que a sua análise ela é macro? Certo. Então, numa primeira pesquisa desenvolvida logo que eu iniciei o doutorado, né, uma pesquisa de 1 ano, eu olhei diretamente para o acesso da pessoa com deficiência de modo geral à universidade, e o que nós observamos é que ao longo da última década esse acesso tem sido ampliado e tem resultado também na evolução do número de matrículas. Então, de modo específico, na universidade pública, por conta da criação de programas governamentais como o Incluir, o número de matrículas de estudantes com deficiência tem ampliado. Já no que diz respeito à pessoa surda, esse aumento ele tem acontecido, né, a evolução do número de matrículas, todavia ela não acompanha a mesma proporção que no caso outras deficiências, como é a física ou a visual, por exemplo. Isso acontece porque a língua de sinais ela precisa ser mais popularizada. Então, na medida em que se investe na formação do professor que atua junto com esses alunos, na capacitação de intérpretes, muito provavelmente, né, se observa que o acesso ele passa a ser facilitado, né, porque no caso dos surdos a questão é linguística, né, se trata de uma singularidade linguística e o acesso ao ensino por meio da língua de sinais é de fundamental importância. Como que está hoje o ensino da língua brasileira de sinais, a Libras? Nós temos notado que, por força do decreto 5.626 de dezembro de 2005, as universidades têm cada vez mais inserido essa disciplina na grade curricular. Dos cursos de licenciatura. Sim, o decreto ele sugere o quê? Que a língua de sinais seja uma disciplina obrigatória nos cursos de licenciatura, né, naqueles cursos que formam professores, e nos cursos de fonoaudiologia. Né? E o que tem acontecido é que boa parte das universidades tem, de alguma maneira, composto a sua grade curricular com essa disciplina, todavia que existem limitações. Então, uma delas é o número de professores que vão atuar na oferta dessa disciplina, o currículo que vai compor essa disciplina. Vamos pensar assim, que num processo longo de formação de um professor no curso de pedagogia, por exemplo, de 4 ou 5 anos, quantas vezes ele terá acesso à disciplina? Então, é uma disciplina somente, serão 2? Então, nós estamos no meio de um caminho, digamos, né? Nós já colocamos o pé na ponte, né? Mas que cada dia é um passo acima, né? Que ajuda a gente a imaginar que daqui a alguns anos esses alunos surdos terão à sua disposição um ensino cada vez melhor, pensando nesse acesso por meio da língua sinalizada. Já é diferente de há décadas que a gente olhava o aluno em sala de aula com um professor que não fazia a menor ideia de como começar um diálogo com ele, né? E hoje esse aluno já pode ir para a escola, né, e saber que ele
provavelmente é um professor que teve um mínimo contato com a língua de sinais. Mas assim, essa mudança ela é muito mais significativa atualmente na educação básica do que no ensino superior. E como que a gente pode fazer para chegar a esse ensino superior, uma vez que o projeto do OBEDUC vai falar dessa acessibilidade no ensino superior? Certo. Então, o que a gente nota de mudança? Na medida em que o aluno surdo tem acesso à educação básica de qualidade, a tendência é que ele se submeta a um exame nacional e que ele obtenha um bom desempenho e daí sim ele usa a nota para ingressar na universidade. Né? Então nós temos ações paralelas do governo federal. Então você tem um conjunto de programas que vai investir, injetar recursos na educação básica e ao mesmo tempo um programa que injeta recursos na educação superior. E daí você consegue acompanhar a trajetória desse estudante, porque o mais importante é pensar que a escolarização ela é um caminho. Então ele começa na educação infantil e é importante que desde a mais tenra idade esse estudante tenha o acesso à língua de sinais, que ele interaja com os surdos adultos, que ele tenha acesso ao ensino bilíngue, língua brasileira de sinais, onde essa língua ocupa o espaço de língua de instrução e que esse estudante possa aprender o português como segunda língua. E a partir daí ele vai passar por uma avaliação muito rigorosa como todos os demais e conquistar a vaga na universidade. Né? E aí sim a universidade também precisa dispor de recursos específicos, tais como a presença do intérprete de língua de sinais. E isso já tem acontecido? Em boa parte das instituições se identifica a presença do intérprete, todavia o que nós observamos com a pesquisa é que a dificuldade tem ocorrido principalmente na seleção do estudante. Então o que isso quer dizer? Como o português para o surdo é a segunda língua, quando ele se depara com uma prova que foi sistematizada num português que não é aquele que ele domina, fica bastante complicado obter um bom desempenho. Então nós temos um problema para o ingresso primeiramente. Exatamente. Então o primeiro funil vem logo no processo seletivo. E do que se trata isso? Se trata de você ter como primeira língua uma língua de modalidade visogestual e precisar se submeter a um exame rigoroso numa segunda língua. Né? E isso quer dizer o quê? Que muito provavelmente o problema está relacionado ao modo como essa prova é organizada, como você elabora o exame e se esse exame ele está numa linguagem acessível para todos os estudantes. Então é importante pensar que para além do português, na gramática formal e normativa que nós conhecemos, que existem pessoas que também fazem uso dessa língua portuguesa, mas que precisam de um gênero né, ali registrado de uma maneira mais acessível. E é disso que se trata. Então, pensar em alternativas que viabilizem esse acesso na língua de sinais e também na língua portuguesa. Depois desse acesso, aí vem a questão dos professores de ter intérprete dentro da sala de aula e como que a dinâmica da própria universidade, principalmente a universidade pública, ela tem se proposto a realizar projetos como o OBEDUC para pensar no acesso aos conteúdos didáticos, pensando no processo de ensino-aprendizagem desses alunos surdos. Isso, então o que nós identificamos é que ações como as propostas pelo OBEDUC contribuem no sentido de que muitas vezes o professor universitário ele possui uma vasta experiência em áreas específicas, tais como filosofia, sociologia, mas ele não teve nenhum contato com um estudante surdo. Então, essas iniciativas, elas têm que ser voltadas para você proporcionar aos conviventes daquele meio acadêmico o mínimo de noção do que é lidar com uma pessoa que usa uma primeira língua diferente da nossa. E também proporcionar o acesso na medida mais ampla, né, do ponto de vista de que a própria produção desse estudante seja aceita na sua língua sinalizada. Né? Então a gente sabe que existem normas acadêmicas, né? Um desafio, por exemplo, é a escrita de artigo científico. E quem entra na universidade aprende com o passar do tempo que ele precisa seguir normas, padrões como os da ABNT, por exemplo. Então você precisa dar essa competência para o estudante,
né? E, ao mesmo tempo, ajudá-lo a pensar em alternativas que estão sendo criadas para que esse registro possa ser aceito por meio de uma mídia visual. Então, hoje nós temos no Brasil alguns periódicos que aceitam artigos gravados em língua de sinais. Todavia, o estudante que ingressa na pós-graduação, por exemplo, um estudante surdo, ele não se livra de escrever a tese em português ou a dissertação de mestrado em português. E tudo isso faz parte da qualificação que a universidade precisa disponibilizar para esse estudante. Então nós temos muitos desafios aí pela frente. Sim. Eu gostaria de parabenizar pelo seu trabalho junto ao Albeduc e nas demais esferas da sua atuação, uma vez que a gente precisa contribuir para a inclusão cada vez mais potencial de pessoas com deficiência nas nossas universidades. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e parabenizo pela iniciativa, né, que é muito importante que esses trabalhos sejam cada vez mais socializados que as pessoas conheçam esse trabalho e que assim nós possamos fazer com que a universidade caminhe de mãos dadas com a população e com a sociedade de modo geral. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe o debate sobre acessibilidade no ensino superior também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.